Imagine acordar todos os dias sabendo que o mundo poderia acabar a qualquer momento. Durante quase meio século, a humanidade viveu sob a sombra da destruição nuclear. Duas superpotências emergiram das cinzas da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Não houve uma guerra direta entre elas, mas houve espionagem, golpes políticos, corrida armamentista, conflitos indiretos e uma disputa ideológica que dividiu o planeta inteiro. Capitalismo contra comunismo, Ocidente contra Oriente, democracia contra autoritarismo. Esse conflito ficou conhecido como Guerra Fria, uma guerra sem fronteiras definidas, sem campos de batalha tradicionais, mas capaz de colocar o mundo inteiro à beira do colapso nuclear. Esta é a história da disputa que moldou o século XX e mudou para sempre o destino da humanidade. 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. A Alemanha nazista havia sido derrotada. O Japão se rendia após as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas enquanto o mundo celebrava o fim do maior conflito da história, uma nova disputa começava silenciosamente. Os antigos aliados logo se tornariam inimigos. De um lado, os Estados Unidos surgiam como a maior potência econômica e militar do planeta. Do outro, a União Soviética expandia rapidamente sua influência sobre o leste europeu. Joseph Stalin acreditava que o comunismo deveria avançar. Já os americanos temiam que a expansão soviética ameaçasse o modelo capitalista ocidental. A desconfiança crescia rapidamente. A Europa estava destruída. Governos haviam caído, milhões estavam mortos, e no meio daquele caos, surgia uma nova ordem mundial. A Alemanha foi dividida. Berlim também. Era o símbolo perfeito de um mundo agora separado em dois blocos. Winston Churchill definiria essa divisão com uma frase histórica. Uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. A Guerra Fria havia começado. Os Estados Unidos possuíam a arma mais devastadora já criada, a bomba atômica. Mas essa vantagem não duraria muito. Em 1949, a União Soviética testou sua primeira arma nuclear. O equilíbrio do medo começava. As duas potências iniciaram uma corrida armamentista sem precedentes. Cada lado buscava construir armas mais poderosas que o adversário. Bombas de hidrogênio, mísseis intercontinentais, submarinos nucleares. O planeta tornou-se um gigantesco campo de tensão. Nas escolas americanas, crianças treinavam esconder-se sob mesas em caso de ataque nuclear. Na União Soviética, cidades inteiras preparavam abrigos subterrâneos. O medo fazia parte da rotina. A possibilidade de uma guerra nuclear total parecia cada vez mais real. O mundo agora vivia sob a lógica da destruição mútua assegurada. Se uma potência atacasse, ambas seriam destruídas. Era um equilíbrio baseado no terror. Nenhum lugar representou melhor a Guerra Fria do que Berlim, uma cidade partida ao meio. No lado ocidental, influência americana. No lado oriental, domínio soviético. Milhares tentavam fugir do lado comunista para o lado capitalista. A resposta soviética viria em 1961. Durante a madrugada, soldados começaram a erguer uma barreira de concreto e arame farpado. Nascia o Muro de Berlim. Famílias foram separadas. Amigos nunca mais se encontraram. O muro tornou-se símbolo da divisão ideológica do planeta. Muitos morreram tentando atravessá-lo. Outros arriscaram tudo em túneis secretos, carros adaptados e balões improvisados. Berlim era agora a linha de frente da Guerra Fria. Enquanto o mundo observava exércitos e mísseis, uma guerra invisível acontecia nas sombras. CIA, KGB.
As maiores agências de espionagem do planeta travavam uma batalha silenciosa. Espiões infiltravam governos, roubavam informações militares, manipulavam eleições. A paranoia crescia. Nos Estados Unidos, qualquer suspeita de ligação com o comunismo podia destruir vidas. Foi a era do macartismo. Artistas, professores e políticos passaram a ser perseguidos. Ao mesmo tempo, a União Soviética ampliava sua rede de vigilância interna. A Guerra Fria transformou o medo em ferramenta política. Embora americanos e soviéticos nunca tenham se enfrentado diretamente, eles lutaram através de terceiros. Foram as chamadas guerras por procuração. Na Coreia, o norte comunista recebeu apoio soviético e chinês. O sul foi apoiado pelos Estados Unidos. Milhões morreram. Mas o conflito apenas começava. No Vietnã, a Guerra Fria atingiria um novo nível de brutalidade. Os Estados Unidos enviaram centenas de milhares de soldados para impedir o avanço comunista, mas enfrentaram uma guerra de guerrilha devastadora. Selvas fechadas, armadilhas ocultas, bombardeios intensos. A guerra chocou o mundo. Pela primeira vez, imagens do conflito chegavam diariamente às televisões. A população americana começou a questionar a intervenção. O Vietnã tornou-se um trauma nacional. Na década de 1980, seria a vez da União Soviética enfrentar seu próprio Vietnã. O Afeganistão drenou recursos, enfraqueceu o exército soviético e aprofundou a crise interna do regime. A disputa entre as superpotências também chegou ao espaço. Em 1957, a União Soviética chocou o mundo ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Os americanos ficaram alarmados. Se os soviéticos conseguiam colocar um satélite em órbita, também poderiam lançar mísseis nucleares a longas distâncias. Começava a corrida espacial. Os soviéticos conquistaram outra vitória histórica ao enviar Yuri Gagarin ao espaço. Mas os Estados Unidos responderiam com um objetivo ambicioso: levar o homem à Lua. Em 1969, milhões acompanharam ao vivo a missão Apollo 11. Neil Armstrong pisaria na superfície lunar. A corrida espacial tornou-se símbolo da superioridade tecnológica e ideológica das superpotências. Outubro de 1962. O mundo esteve mais próximo da destruição nuclear do que em qualquer outro momento da história. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros dos Estados Unidos. O presidente americano John F. Kennedy reagiu imediatamente. Navios militares cercaram a ilha. O planeta parou. Durante 13 dias, o mundo aguardou a possibilidade de uma guerra nuclear total. Militares pressionavam por ataques imediatos. Os soviéticos se recusavam a recuar. Qualquer erro poderia iniciar o fim da civilização. Nos bastidores, negociações secretas evitaram a catástrofe. A União Soviética retiraria os mísseis de Cuba. Os Estados Unidos removeriam discretamente seus mísseis da Turquia. A crise terminou, mas o medo nuclear nunca mais desapareceria completamente. Na década de 1980, a União Soviética começava a demonstrar sinais claros de desgaste. A economia estava enfraquecida. A corrida armamentista consumia bilhões. O sistema comunista enfrentava crescente insatisfação popular. Mikhail Gorbachev tentou reformar o país. Glasnost, perestroika, mais abertura política, mais reformas econômicas. Mas o sistema já estava fragilizado demais. No leste europeu, governos comunistas começaram a cair um após o outro. E então, o símbolo máximo da Guerra Fria desabaria.
9 de novembro de 1989. Milhares de alemães foram às ruas. O muro de Berlim começava a cair. Após quase 3 décadas separando famílias, ideologias e mundos diferentes, a barreira finalmente desmoronava. As imagens correram o planeta. Era mais do que o fim de um muro. Era o colapso simbólico da Guerra Fria. 2 anos depois, a própria União Soviética deixaria de existir. A Guerra Fria terminou oficialmente em 1991, mas suas consequências continuam presentes até hoje. A tecnologia militar acelerou avanços científicos. A corrida espacial transformou a comunicação global. Novas potências surgiram. Ao mesmo tempo, conflitos políticos, disputas estratégicas e tensões nucleares continuam moldando o cenário internacional. O mundo mudou, mas o medo de uma grande guerra jamais desapareceu completamente. Durante décadas, a humanidade viveu à sombra de um botão capaz de destruir civilizações inteiras. E talvez essa seja a maior lição da Guerra Fria. Às vezes, a paz mais perigosa é aquela sustentada pelo medo.